Então eu recebi uma pergunta sobre compaixão e julgamento. É possível ter compaixão quando você tem julgamento? Se eu penso que o ser é ignorante, se eu penso que o ser é sábio, se o que ele fez está certo, o que ele fez está errado. Como é que eu posso ter compaixão se eu estou discriminando o ser de acordo com as minhas preconcepções, né? De fato, compaixão a gente pode falar, né? Tem a compaixão de caminho e a compaixão do resultado. A compaixão do resultado é também a fonte da compaixão, que é a base, né? Então, a gente tem essa compaixão que é a nossa própria natureza, a nossa bondade básica, e a natureza de Buda, que reconhece a realidade, que é a sabedoria, que expressa uma resposta natural para os seres, de acordo com as necessidades dos seres, sem ter uma intenção ou sem ter uma conceitualização a respeito de como é que isso vai resultar e não vai resultar. Então isso tudo é mágico, assim, né? E é assim que as coisas realmente são. Mas quando a gente está falando em caminho ou em prática, daí a gente está falando de uma compaixão que surge dentro das nossas limitações, né? Então essa compaixão que surge dentro das nossas limitações, ela tem raciocínio, ela está tentando se livrar do julgamento. Então a compaixão é uma prática que está tentando se livrar do julgamento. E ela é uma prática que está indo na direção de reconhecer essa compaixão natural. Então ela é uma compaixão ainda... a gente tem que treinar a compaixão. Esse treinamento na compaixão, tem como base essa compaixão natural. Então, como tem essa confiança nessa bondade básica que é não condicionada, que não depende da pessoa ter uma sabedoria ou não ter uma sabedoria, reconhecer isso ou não reconhecer isso, como essa compaixão é natural, aí a pessoa pode treinar a mente dela para reconhecer essa compaixão operando, né? Então, e daí ela vai ser capaz de efetivamente expressar as qualidades e efetivamente ajudar os outros, porque nesse momento a capacidade de ajudar os outros é extremamente limitada. Nós temos julgamentos, nós temos limitações, nós temos expectativas, né? Se o outro fica ingrato com relação ao que nós fazemos, se ele não muda as atitudes dele de acordo com o que a gente disse para ele que é o melhor, se ele não ouve o que a gente está dizendo, se ele retruca. Nossa, quando a pessoa retruca, ela ainda fala uma bobagem sem fim, assim, no retruco dela, porque tu já pensa, não, o que ela tá falando é 1000 vezes pior do que ela estava fazendo antes. Agora que ela tá entrando mais fundo no buraco, né? E tu pensa assim, nossa, o que eu falo não tem menor impacto, melhor... Então, a prática do Bodhisattva, e daí também ele não julga a si próprio. Ele vai fazendo o que ele sabe fazer, o que ele consegue fazer, e ele vai naturalmente repousando na prática da compaixão, que é basicamente focar isso, né? Então, se a pessoa tem essa motivação de ajudar os outros, e ela tem essa motivação de seguir o caminho que o Buda ensinou com esse fim, então ela vai treinar a mente dela, e quando ela vai treinar a mente dela naturalmente vai se tornar mais capaz de dar a resposta que está de acordo com as necessidades dos seres, né? E é óbvio, daí a pessoa também não entra em nenhum tipo de jogo com relação a isso mostrar resultado. Então, se a pessoa ficar numa ideia de que, mas o que eu falo, o que eu digo, como eu ajo no mundo não tem muito efeito, às vezes é o contrário, né? A pessoa tem uma coisa meio heróica, então ela acha que ela está produzindo muita mudança no mundo e está beneficiando muito. Algumas pessoas acham que têm poderes, né? E que tem poderes terapêuticos e cura e não sei mais o que. E daí sabe-se lá o que né, vai prender a pessoa por 2, 3, 4 vidas numa perspectiva limitada, né, o que ela está ajudando, e num âmbito realmente da prática do Dharma, que se dá numa amplidão de vidas, de tempo, numa amplidão de espaço, aquilo ali é até prejudicial, né? Então, a gente abandona esse tipo de maquinação com relação a tempo, maquinação com relação a resultado, maquinação com relação... Isso tudo é um processo de autocompaixão também.
Então a pessoa ela não entra numas, né? E a prática dela é nessa direção, é só isso que ela... Então ela vai melhorando nisso, né? Então ela vai melhorando a capacidade de ouvir, vai melhorando a capacidade de lidar com pessoas extremamente difíceis, né? Então no início a pessoa já falou uma coisa que não soa bem para nós, a gente se afasta, né? Porque para que a gente vai ficar perto dessa pessoa? Com o Dharma pode ser interessante se afastar também, mas de forma geral, às vezes não, às vezes pode ter uma coisa interessante ali naquele choque que a gente teve no contato com aquela pessoa. Então, agora, particularmente tem uma coisa que é interessante com relação à pergunta da pessoa. A pessoa mas tem um julgamento que a pessoa tem sabedoria ou é ignorante. Bom, se a pessoa tem sabedoria, se ela é um Buda, né, se ela tem um reconhecimento da natureza da realidade, ela não é um objeto de compaixão. Então, compaixão não se aplica a um Buda, né? Todos os outros seres que não estão nesse estado definitivo, não condicionado de sabedoria, todos eles são igualmente objetos de compaixão. Não é assim, aquele ser está sofrendo mais porque ele está lá no inferno e aquele Bodhisattva que está lá meditando num estado fixado, ele merece menos minha atenção porque aquele outro está lá no inferno. Eles são... tem que haver esse não julgamento no sentido de equanimidade, né? Então parece assim... eu vou me aproximar das pessoas agradáveis porque as pessoas agradáveis são mais fáceis de ajudar. Aí, no outro extremo, a pessoa pensa assim, não, eu vou procurar as pessoas desagradáveis porque com as pessoas desagradáveis eu vou aprender mais. E a pessoa fica, né, planejando, maquinando, assim, como é que a compaixão dela vai operar. Mas, do ponto de vista, daí a pessoa também falou assim, no ponto de vista do Vajrayana, como é que a pessoa pratica compaixão? Bom, no ponto de vista do Vajrayana, a gente tem talvez dois aspectos de compaixão. Tem o primeiro que é essa não maquinação, ela envolve usar o que quer que apareça, né? Então, o que quer que apareça, se a pessoa lembra da prática de compaixão, ela manifesta, ela se visualiza, ela usa a prática de visualização dela como deidade e ela usa aquilo que aparece, aí ela faz a prática lá de emanar luzes, o que for que ela faz no Vajrayana, que traz benefício e que com essa motivação. E daí ela não espera ver resultado, ela abandona tudo isso, como no Mahayana, né? Agora, o outro aspecto é essa noção de compaixão irada, né? Que existe no Mahayana, é necessário, né? Porque tem que ser capaz de dizer não. Mas essa energia que fala Tukje, né? Até traduzem como uma resposta dinâmica. Então tem uma resposta dinâmica, porque quando vem a energia do veneno mental, que seria... Você vê uma ignorância, você fica com raiva. É essa energia da raiva que você tem com relação à ignorância do ser, e daí normalmente quando você não tem prática você direciona para o ser, então você fica com raiva do ser ou da situação, ou fica incomodado, fica irritado. Quando vem essa energia, aí essa energia você imediatamente volta diretamente para a ignorância, com precisão para a ignorância. Então isso é uma prática do Vajrayana que tem a ver com compaixão. Aí a pessoa parece extremamente implacável, desagradável, não tem, como em inglês se fala compromise, não tem como negociar com essa pessoa, né? Essa pessoa não é o praticante do Vajrayana, não tem negociação e a compaixão seria estável, né? Nós, como a gente não tem essa capacidade, a gente volta para o Mahayana, que aplica antídotos. Tem raiva, aí tu lembra, não, mas esse ser ele está deludido, entra no processo de pensamento. E como é que a pessoa tem essa habilidade de entrar no processo de pensamento para aplicar antídotos? Porque ela fez shamatha, e daí ela tem essa abertura, né, de não reagir de acordo com o veneno. É engraçado que essa reação automática com relação ao veneno, ao que se vê como um problema, normalmente é negativa. Normalmente ela é um problema. O Vajrayana usa essa energia de reação. Mas daí o praticante tem que ser um praticante bem melhor, porque ele não vai usar o processo analítico, né? Então no início não, no início ele vai lá e vai aplicar um método de transformação mais demorado, né, para pensar, conta até 10, né? Então, e antes disso, se a pessoa não tem capacidade de aplicar antídoto, não tem tanta shamatha, se ela conseguir não
reagir, se ela conseguir ficar impassível e aguentar aquela expressão, né, de sofrimento que vem do outro, que algumas vezes vem como agressão para você, que algumas vezes se manifesta de várias formas, né? Pode ser um sofrimento assim de tocar violino. Minha vida é terrível, tem tudo isso. E daí você tá do seu lado pensando assim, mas nem é tão ruim assim, porque eu conheço tanta história mais triste do que essa. Agora mesmo, semana passada eu tava pensando, mas nem não adianta nem dizer pra pessoa assim que a situação dela, se tu disser que a situação dela, daí é o cúmulo da falta de compaixão na mente da pessoa, é você dizer pra ela, não, mas olha só, aumenta a tua perspectiva, a tua situação parece tão ruim, mas né, olha a fulana lá, cicrano, como é que tá a situação deles. Mas isso é um meio hábil que não dá para usar na maioria dos casos, porque as pessoas elas não querem elas mesmas desenvolver compaixão, né? Elas querem te ensinar como é, né? Tu é budista, né? Tu tem que ter compaixão. Elas querem ensinar para ti como é que a compaixão se pratica. Mas daí no fim elas não são teu professor, né? Então faz do jeito que tu consegue, de acordo com o que teu professor ensinou. E era isso, né? E não entra em maquinação e não negocia. Em qualquer nível de ensinamento, essa coisa de negociar e de entrar numas, assim, não vai ajudar em nada, né? Então, a prática de compaixão é basicamente é uma expressão, no sentido último, ela é uma expressão do entendimento da natureza da realidade. Porque daí você vê as pessoas se engajando com a realidade de um jeito cego, e de um jeito que produz e amplifica a aflição delas, e elas estão movidas e comovidas pela aflição dela e dos outros, e elas não entendem a piada final, que é o fato de que tudo é um sonho, né? E se tu disser para elas, aí pior ainda, porque se tu disser para elas que, né, a doença terrível delas, a morte terrível de não sei quantas pessoas, o holocausto, tudo de ruim que aconteceu no mundo é uma bolha, aí as pessoas ficam chateadas, porque elas querem que aquilo seja muito dramático, muito importante, elas precisam solidificar a experiência de sofrimento delas, porque isso garante elas, né? Então, esse é um dos aspectos do sofrimento. E daí, para trabalhar isso e chegar num ponto em que você reconhece a, a não solidez de todas as aparências e assim dissolve o sofrimento e assim estado iluminado de um Buda, aí às vezes tem que ter um meio hábil, né? Não adianta dizer para a pessoa assim, olha, o sofrimento é falso, o sofrimento é, é uma ilusão da sua cabeça. Não, a pessoa não vai, ela é perfeitamente real para ela, né? E se você disser dessa forma, não vai ser compassivo, né? Então aí surge a noção de meios hábeis. E isso é a verdade, né? Então os meios hábeis têm um aspecto de não é uma mentira, porque aquilo tem uma verdade relativa, né? Mas é usar uma verdade, não é usar a verdade última. Se usar a verdade última é muito cortante, ou não faz sentido, ou é então, aí surge a noção da compaixão. Aí o ensinamento do Buda surge. Então, a compaixão do Buda é assim, ensinamentos, como o Dzongtse Rinpoche Rinpoche diz, Cinderela, né? Então, a gente começa a falar da impermanência, a gente começa a falar o gato subiu no telhado, a pessoa precisa ter urgência na prática. Se a gente começa a dizer, não, tá tudo certo, no fundo não vai ter problema nenhum, a pessoa não produz prática, daí quando vem o sofrimento, e a pessoa está sempre envolvida em sofrimento, daí ela não transforma a mente dela, não reconhece as coisas, não muda os hábitos e ela segue sofrendo, né? No sentido último, segue tudo bem, não tem problema nenhum, mas aí o Buda tem a compaixão de penetrar no sonho, né? E tratar do problema das pessoas de um jeito que ela entenda, mas revelando essa natureza que é mais ampla, né? Então isso é que é compaixão, né? Se não, se a gente entrar numas de compaixão que rola na lama com o outro, assim, e se perde a perspectiva última, aí, aí esse tipo de isso não ajuda ninguém, né? Isso é uma prática desnecessária e é ruim, né? Então, aí é autoflagelação, né? Vamos dizer assim. Claro, vai oscilar, né? Dependendo da prática da pessoa, a pessoa vai de vez em quando cair, perder a perspectiva, de repente ela ganha a perspectiva. Então ela tem que ter essa abertura com relação a
a própria natureza, com relação à natureza da compaixão e com relação ao problema dos outros e o próprio problema dela, mas ao mesmo tempo ela não pode se perder, né, achando que está resolvido ou achando, caindo dos dois extremos, né, achando que está tudo resolvido ou achando que não tem solução. E realmente não vai ter solução e está tudo resolvido e ao mesmo tempo não dá para dizer nenhuma das duas coisas. São dois extremos, né? Então, não tem solução e está tudo resolvido ao mesmo tempo. Mas não é nem mesmo os dois ao mesmo tempo. E não é nem mesmo as duas não coisas... não é sim, nem não, nem sim e não ao mesmo tempo, nem não, sim, nem não. Então, do ponto de vista do samsara não tem solução. Do ponto de vista do nirvana, nunca houve problema nenhum. E a visão dupla do Buda é lidar com essa... E a compaixão é lidar com essa dissonância, aparente dissonância cognitiva. Então, quando o Buda integra perfeitamente essas duas visões, daí que ele produz essa responsividade natural, que é implacável, né? É implacável, vai revelando a natureza das coisas como ela é mesmo, né? Então, isso é isso é compaixão, né? Essa responsividade que brota com base no reconhecimento direto da natureza da realidade. Aí, quando vem a dificuldade, seja da própria pessoa, seja a dificuldade dos outros, quando não tem separação, não tem nenhum tipo de julgamento, não tem nenhum tipo de... Daí, naturalmente surge uma resposta, né? Uma resposta que não é uma solução dentro da perspectiva do problema, mas é uma solução que solve todo o problema. Solve todo o problema desde a raiz, né? Então essa é isso que se fala que é a iluminação, né? Então o Buda, de certa forma, a perspectiva que entende que exista essa possibilidade, ela brota da presença natural dessa responsividade, né? Então ela está lá já presente e é por isso que a pessoa pensa que isso seja talvez possível. Quando a pessoa não reconhece que isso seja possível, daí tem que fazer reflexão, tem que fazer um monte de prática. Quando ela reconhece que isso é possível, quando ela associa isso ao que o Buda ensinou e associa isso à instituição budista e à prática, aí ela já toma refúgio, aí ela faz prática com a sangha, daí ela, né? Então aí surge o caminho budista, né? Se ela reconhece, ela tem essas duas, ela tem que reconhecer, né, a possibilidade disso e depois associar essa possibilidade a esse caminho construído pelo Buda Shakyamuni, pela Sangha, pela comunidade budista. Quando ela junta essas duas coisas, ela toma refúgio e daí ela se torna um praticante. E daí ela vai fazer prática, né? Que também é outras coisas que as pessoas não entendem, né? Que ela vai ter um processo no qual ela vai mudar hábitos, né? Para facilitar esse reconhecimento. Porque só reconhecer não é pouca coisa, mas só reconhecer não é suficiente. A pessoa flutua e esquece logo em seguida, assim. Então ela tem que, né, usar esse momentum, né, para produzir uma estabilidade. Aí quando ela produz a estabilidade, daí tem outras práticas que ela pode fazer com base nessa estabilidade. Aí vai chegar no Vajrayana e nessa responsividade natural e assim por diante, essa capacidade de ajudar que não intensa, implacável, né, sem limite, e que é a expressão da natureza de Buda, a expressão perfeita no mundo, né? Que está exemplificada nos grandes praticantes. A gente vê o Dilgo Chense Rinpoche, a gente vê o Dudjom Rinpoche, a gente vê, né, os lamas vivos hoje, de outras tradições também, budistas, não budistas também, outras pessoas que têm essas qualidades, né? Isso a gente vê no mundo. Quando a gente reconhece isso, já tem uma pontinha de possibilidade para nós, assim, né? Tem muito o que falar sobre isso, né? Eu não sei se a pergunta da pessoa era nessa direção. Eu acho que um ponto importante é esse de entender que quando a gente diz assim, seres ignorantes, todos eles, seja o que está meditando, seja o que está no inferno, é tudo objeto de compaixão, tudo igual nesse sentido. Seres de sabedoria, daí é só o Buda, ou os Budas, né? Daí eles, com relação a eles, não precisa ter compaixão. Né? A gente tem devoção, né? Que é a mesma coisa, só que
daí tem a perspectiva de que eles não precisam de ajuda, né? Então a gente tem uma energia de fé, uma energia emocional, né? Que é a fé, que é a devoção que se aplica a esses seres dessa forma. Daí. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwe ne jerezi wa tenjin jaso esa peka jaba du tenjo chi om so chi jamen che benya jana sawa kun chatu je o ta ba me jondo to de ru ne jo ke zaso da tu tenjo chi me ko ne pya ma samba wa sa son la jon che no pa e gar ju wan shu ju tu pe ko se je shin se sin da shin shu jing me tu ju tu pa nang ge wan cha tu no tu pa ten ru bu yin ne ko pa mo lo ra sam ne lon de le da tu tenjo chi pe me jason pe me de so je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je do ma de so jin do ni pe me lon je du ju chi pe den ju wan ne jem po den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nang ko se ja sen tenjo chi du sun san je go rin po shen gon da de wa je po ja pa che ko sa tu da pa sa so de so jin je la tu so shin na sang we ba je jo wa dan san ba lon je du pa jin de lo ba ma hon ba ja go ru pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa son cha pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho